Como se livrar de um estrangulamento? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, sou o instrutor Lucas. Eu sou o instrutor Bruno. E a gente vai falar hoje sobre estrangulamento, mas na verdade o termo correto seria esganamento, né? Dizem que estrangulamento é quando você utiliza algum objeto, né, para auxiliar ali nesse tipo de ação. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá, sobre a técnica do esganamento em si, é que ela é progressiva, tá? Dificilmente ela vai ficar estática naquela mesma posição, seja contra homens ou seja contra mulheres. Então o que é importante é que em 2 segundos, provavelmente aquela situação ela vai mudar para alguma outra posição muito pior. Tá? Então a gente vê aí que muitas escolas de defesa pessoal às vezes fica muito tempo fazendo, braço estendido e tudo mais. Se for para iniciante, às vezes entender a posição até faz sentido, mas não, é um treino que a pessoa faz isso corriqueiramente. E aí, na nossa análise está errada, porque eu vou segurar ele, eu já vou cometer alguma outra ação a partir disso, principalmente quando a gente fala de esganamento nas costas, tá? Então, primeiro ponto, saiba que isso é uma posição progressiva, tá? Segunda coisa, quando a gente vê alguns tipos de técnica aí, a gente já viu um monte de absurdo, né? Ele segura aqui, eu por algum motivo divino, eu não encosto nele, eu tento circular a minha cabeça aqui, ó, para passar aqui, ó, e funcionou super bem, né? Enfim, eu já vi cada coisa. A gente tem que entender uma coisa, não só contra o esganamento, mas qualquer tipo de posição. Eu consigo sair por 2 formas. A biomecânica, então é muito simples. Quando ele segura aqui, se eu faço qualquer tipo de situação, ou para dobrar o cotovelo dele, ou então ó, para passar aqui, ó, eu saí. Biomecânica. Sim. Eu Você sentiu utilizei- dor? Não. Aliás, eu senti dor? Não Não. senti, mas que escapa, escapa. Escapa. Beleza. Ou quando ele pega aqui, eu vou lá e ó, o costela dele já tá meio zoado. Bate aqui, ou então no genital. Bum, ó. Pronto, ele soltou. Por Ou outro seja, motivo, mas eu por soltei. outro motivo, ou por dor. Então, a gente sempre tem que lembrar desses 2 pontos. Ou você vai fazer alguma abertura pela biomecânica da posição que ele está agarrando, ou ele vai sentir tanta dor que ele vai tirar. Qual que é o melhor? Unir os 2. Então, beleza. Como eu disse, essas posições elas são progressivas, certo? Então, a gente vai partir do ponto de vista inicial, tá, da posição inicial, e ver alguns livramentos a partir daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando ele coloca a mão no pescoço, ele está estendendo e daqui a pouco, em questão de 1 segundo, ele já vai começar a dobrar. Já vai começar a vir aqui. Olha como parece até posições até do clinch, só que é pior porque tá... Você que tá vendo aí, né? Às vezes você olha, você fala, mas eu sei lá, acho que eu preferiria ficar aqui, parece que eu tô mais seguro. Mas um jeito de você entender como isso não é instintivo, estica o seu braço desse jeito e faz força. Aperta, como se fosse, sei lá, estourar um ovo. Agora traz para perto de você e faz a mesma coisa. Qual que é mais forte? Vai ver que tem muito mais força, então é normal. O Lucas falou, a posição ela se inicia e realmente vai começar assim, só que é instintivo. Para qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha feito isso, em algum momento ela vai perceber e ela vai querer trazer. Tá? E aí que tá, quanto mais o tempo passa, mais ela às vezes vai ter uma parede atrás de mim, ela vai usar isso contra mim. Às vezes ela pensa em alguma projeção, mesmo ela tendo treinado pouco, ou, enfim, a minha própria posição, então isso vai progredir. Qual que é a ideia? Primeira coisa, quando ele coloca a mão, é óbvio que distância, mas aqui a gente já cometeu um erro, né? Porque eu já deixei. Então, primeira coisa, o que eu gosto de passar em seminários e cursos, porque, cara, não importa o seu tamanho, a sua força, faz bastante força. Eu vou segurar aqui um lado e eu vou estender o outro, ó. Quando eu faço isso, ele já sente até que incomoda um pouquinho a mão dele. Faz força, não deixa, ó. E eu seguro a mão dele. E aí que tá. Se eu só faço isso, e ele é um cara do jiu-jitsu, só com uma mão aqui, ele pode até vir aqui pegar uma single leg, alguma coisa. Então o que eu faço? Por que eu segurei aqui? Eu quero voltar com o cotovelo na cara dele. E a partir do momento de dar uma cotovelada, eu já tiro e já continuo com posturas diferentes. E é difícil, né, mostrar isso no vídeo, mas na hora que a minha mão estava aqui e ele ergueu o braço, quando ele fez o giro, eu sinto dor aqui. Tudo acontece porque o próprio braço dele travou aqui. Isso é difícil de ver no vídeo, por isso que eu estou explicando. Mas eventualmente, numa situação o cara está segurando muito forte, você faz muito forte, eu falo tranquilamente, pode ser que tenha até uma fratura no punho dele. Mas como o Lucas falou, aí já que eu cometi o erro de chegar perto, segura porque agora você que está dominando a questão. E... coloca aqui de novo. Quando eu giro, esse livramento ele é até comum, né? Já deve ter visto às vezes algum vídeo aqui. Mas quando eu faço isso, o que eu sempre falo para os alunos, não se acostumar, terminei o treino, ó, terminei a posição. E relaxar, não, você fez o movimento, ó, bum, empurra, tá? Fica na postura. Faz uma sombrinha até, mas assim, se acostuma
com algo a mais, porque não levou, o cara protegeu a cabeça contra o seu cotovelo, enfim, tem muitas variações ali para você simplesmente relaxar na posição, eu me livrei, ele vai agarrar de novo, vai agarrar até pior. Beleza, mas e se eu seguro, Lucas? Seguro, aperto seu pescoço, mas sei lá, você não fez o movimento certo, você não fez explosivo, você fez devagar, por exemplo, faz devagar, sem girar forte. Não vai funcionar, né? Você cometeu um erro, mas eu já estou aqui. E aí, o que você faz, cara? Como que a gente resolve essa situação? Por isso que unir os dois e treinar para você saber qual que funciona melhor para você, para o seu biotipo, para sua força, o que é mais instintivo seu, também tem um estímulo de dor, né? Então quando ele segura, ó, beleza, ele começa a se aproximar, mas eu vou lá e coloco o dedo no olho dele, ó. Opa, ó como já abriu. Ó como eu já estou segurando até para fazer torção. Percebe como fica bem rápido toda essa questão? Ou diferente, a hora que ele pega, eu vou colocar o dedo no olho dele, ele do nada tá me dando uma cabeçada aqui, então, ó, nossa, serviu só para proteger, só que a outra mão aqui, ó, por baixo pegando no genital. Ó, aliviou, bum, tirei, ó a biomecânica de novo. Então eu sempre estou unindo tudo. A minha problemática, a minha crítica é sempre quando a pessoa só faz, ah não, é só esses dois livramentos. Cara, por que não bater? Não faz sentido nenhum. A pessoa quer usar só a arte dela de manipulação, articulação e tal, ok, bacana, use enquanto você está batendo na pessoa. Porque realmente, às vezes a pessoa está fazendo muito forte, fez muito rápido, já está contra a parede, então vai usando a biomecânica às vezes e estímulo de dor. Não fez tanto esse treinamento, então ele não está tão apto, mas assim, o soco dele é muito forte. Ou seja, segura meu pescoço. Cara, eu não lembro disso. Mas e se eu começar a fazer esse movimento? Será que você vai aguentar segurar, sendo que... Então, assim, a gente tem que, às vezes, entender, como você disse, a biomecânica, o movimento, a técnica, mas a gente tem que entender que não é só isso. Ligar uma chavinha automática, né? Entrar numa rotina e falar, agora eu tenho que fazer exatamente isso que nem o robô. Cara, você tem que sentir também o ambiente, a situação. Às vezes, eu não sei, cara, às vezes você vê que o olho dele tá super exposto, por que não, cara? Às vezes tá de óculos. Às vezes tá de óculos, você faz outra coisa. Exatamente. Beleza, posição básica também que é de lado. A única questão que a gente sempre tem que tomar cuidado é que quando a pessoa pega aqui de lado, ó, essa mão aqui ela domina, ela pode incomodar, você pode sentir dor. Querendo ou não, uma mão na cervical aqui, eu consigo ficar empurrando ele, consigo puxar, fica fácil. Só que ela não vai esganar, estrangular absolutamente nada. Se só me essa incomoda, outra mão que vai fazer isso aqui. Aí qual que é o detalhe? Como ele pegou e eu estou de lado, de novo, a gente pensa... Peraí que agora eu só estou pensando na lapela aqui, vamos pensar para não atrapalhar vocês. Tanto a questão de biomecânica, que eu tenho que fazer algum livramento aqui, e às vezes eu já vi muita gente treinando por aqui, o que é óbvio que é mais confortável, porque eu tenho mais força para tirar a mão dele. Só que cola bem, seu peito. Isso, ó, minha mão às vezes não passa. E toda vez que eu reagir, ele não vai ficar assim parado, vendo que eu estou tentando tirar a mão dele. Então a gente treina com a mão aqui, ó. É estranho, tá? É estranho, não dá tanta firmeza esse tipo de pegada. Biomecanicamente falando, anatomicamente falando, eu não tenho tanto poder, mas essa vem e essa aqui vem para auxiliar. Eu não posso fazer um movimento só com o braço, só faz força, Bruno. Eu ainda sou mais forte, ó. A musculação tá em dia. Mas olha a diferença quando eu jogo a cabeça para lá. Ó, já abriu. Tá? Tá muito próximo para eu dar uma cotovelada, ó. Isso me incomoda. Então eu uso patixa, eu uso aquela hammer fist aqui, ó, no testículo, ó. E a partir daqui, ó, bum, bateu, eu consigo voltar e continuar golpeando dessa forma. Vamos fazer do outro lado aqui rapidinho. Ó, então, ó, ele segurou. Agora eu vou ter que trocar o lado da lapela. Eu tô dando trabalho. Faz parte. Então, ó, de novo. Aqui, se ele for burro o suficiente de ficar assim, na verdade ele tá sendo burro de vir me estrangular. Eu tô de lado, o cara podia chegar com um soco, uma voadora, mas não, ele quer pegar no meu pescoço, então ele já é burro. Mas assim, ele não vai ser mais burro ainda de deixar esse espaço. Se deixar, ótimo, você consegue com uma mão empurrar e bater nele, mas às vezes ele vai grudar, então, ó, sua mão vem por aqui, ó, você tira junto com a cabeça, ó. Às vezes, ó, tá na posição de dar uma cotovelada, ótimo, contém esse braço ainda pra levar porrada, bate no testículo, começa a empurrar, ó. Eu já tô numa posição segura pra golpear. E tem uma coisa interessante, né? Só faz e para depois que você me golpeia. Então ele tirou, bateu, mas você percebe que em todo esse momento que ele tá fazendo, ó a minha mão segurando a cervical. E o que você tá sentindo? Nada. Tudo bem, pode dar pressão, pode tentar me empurrar, mas enquanto você tá me empurrando, puxando, na verdade, quem tá apanhando sou eu. Eu tô golpeando você, essa é a ideia. Agora chegamos na pior posição, tá? A posição que você cometeu o maior erro do mundo, que é dar as costas pro inimigo. Você não percebeu, não ouviu que ele estava atrás de você, tá? Isso aconteceu, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, porque aconteceu, se eu não me engano, em 2019, um caso lá na nossa cidade. Eu uso esse exemplo porque foi exatamente assim que a pessoa pegou, tá? Por isso que eu falo que é progressivo. O que aconteceu? A menina estava andando no parque e celular, essas coisas. O cara pegou, o primeiro agarre foi assim,
E em 2 segundos ele puxou para pegar no mata-leão, tá? O microfone já era. Peguei. E, então, assim, por isso que eu falo, para ele ganhar distância, foi exatamente isso que ele fez. Ele agarrou para depois... puxar. Então foi questão de 1 segundo. Tem vários livramentos, mas o que eu acho muito mais fácil que dá para você treinar e tudo mais para não ir para uma situação pior, porque você tá de costas, é você sentir, e aí vem o tempo de reação, e você já erguer, é muito parecido com o da frente. Quando eles seguram, ó, então só mantém estático, só para explicar a posição, eu ergo um dos lados, tá? Eu vou fazer aqui que fica mais fácil pro vídeo. E aí eu tenho que pivotar, porque não adianta também eu erguer, não dar pressão no meu ombro e ficar girando, porque aí eu só vou trocar o estrangulamento dele. Então eu estendo a mão e eu pivoto, ó. Só isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com força, tenho que fazer com energia, eu vou fazer do outro lado. Então ó, eu vou erguer desse lado, eu ergo bem, enquanto eu ergo, eu pivoto, ó. Meu corpo agora vai para lá, do lado que eu ergui, ó. Tá? Sempre continuando o ataque. Então esse acaba sendo, tem vários, a gente tira e tal, mas esse acaba sendo muito fácil, no sentido de poucos movimentos, e funciona bem. Ah, mas e se progredir? Aí até para outros vídeos, porque ele pode progredir várias outras posições. Por isso que todos esse toque esses inicial ângulos, é o mais fácil de tirar. Todos esses ângulos, alguma coisa pode não dar tão certo, às vezes, e aí outra, começa a virar variações outros... também. Exatamente. A própria posição de esganamento aqui, ela às vezes vai progredir para alguma coisa diferente, vira uma gravata. Então assim, a gente está fazendo só do contato inicial das suas mãos no pescoço da pessoa. Já que é assim que normalmente se inicia, você treinando esse básico, como você mesmo disse no caso real, você não vai deixar chegar para um outro tipo de situação, né? Então assim, treinar o básico e mais do que treinar, né, ter a noção de que relou, tem alguma coisa errada e fazer alguma coisa, ou, como as pessoas esquecem também, segura atrás, por exemplo. Um exemplo, né? Ai, meu, por que eu não posso... Não quis machucar, mas esquece que você tem isso, cara. Sim. Então, assim, é mais pra você ficar num geral, sabe? Saiba fazer, mas saiba que você também tem mão, você tem pé, você consegue golpear e traumatizar. A dica geral, então, porque às vezes você já treina alguma coisa, você treina jiu-jitsu, você treina... Legal, usa o que você sabe, desde que seja algo que funcione, mas acrescenta a parte de dor. Então, enquanto você está fazendo aquele movimento, bate, tá? Abertura, bate, dá uma joelhada, pisa no pé, faz alguma outra coisa, você vai ver que vai ficar muito mais rápido, sua segurança vai melhorar de uma maneira geral.